Ora, bom dia, muito bem-vindos. Hoje vamos saber aqui um tema muito interessante, saber se a proteína é ou não nossa aliada para atingirmos os nossos resultados. E saber também outros dois aspectos muito importantes, que são a quantidade de proteína a ingerir durante o dia e como distribuí-la. Tu sabes qual é a quantidade de proteína que precisas ingerir durante um dia? Então, nos próximos 10 minutos é disso que vamos falar e ficar a saber tudo. Muito bem-vindos neste domingo de manhã. Nós estamos aqui em vários locais, estamos aqui no Zoom, temos outras partilhas a ser feitas também em grupos de Instagram, no Facebook. Olha, seremos com certeza mais de 100 pessoas. O meu nome é Filipa Diniz e venho partilhar um pouquinho deste tema que eu adoro e já vos conto porquê, porque tenho muito bom resultado desde que comecei a tomar atenção a este tema da ingestão da proteína. Então, aqui só para enquadrar primeiro, o que é a proteína? A proteína é um componente do nosso organismo que é um dos principais constituintes. Depois da água, é o principal constituinte do nosso organismo. É como sendo um tijolo, já devem ter ouvido falar, é como um tijolo do nosso corpo. E a proteína é constituída por vários aminoácidos. Imaginem uma carruagem, e a carruagem só está completa, com todos os passageiros, se tiver 22 aminoácidos. É quanto necessitamos para construir uma proteína completa. Desses 22, quase metade, 10 deles, são essenciais. O que é que isto significa? Temos que ir buscar a alimentação. E é muito importante onde vamos buscar. Os outros, o próprio organismo consegue produzir. Então, mais uma vez, a alimentação é a base, nós somos o que comemos e 30% das calorias que nós ingerimos devem provir de proteínas. O que é certo é que a proteína é segura para ser ingerida por uma pessoa saudável nas quantidades certas, distribuída ao longo do dia. E é isso que nós vamos aqui ver. Quais são algumas das funções delas? Elas são muitas, nós não vamos poder esmiuçar tudo, mas fiquem aqui com alguns pontos principais. Ela, então, é constituinte do nosso organismo, repara o organismo, é reparador das células. A proteína existe em todas as células do corpo, todas as células, e são bilhões. Tem uma função nos todos os processos metabólicos, as hormonas, todos os processos hormonais têm implícita a proteína. As defesas, a nossa imunidade depende da presença de proteína também no organismo, na quantidade e variedade necessárias. Transporta o oxigênio às células. Então, quando se trata de hemoglobina, de anemia, por vezes as pessoas andam cansadas, não sabem porquê, vão fazer análises. Olha, tenho anemia. Está implícito também, é um dos fatores a avaliar se estamos com uma alimentação variada e completa. E dois aspectos muito importantes da nossa prática. Até agora falei de quê? De aspectos mais ligados ao bem-estar, à saúde, mas há dois aspectos que estão muito na nossa mão e que implicam muito com o nosso bem-estar, mais a nível também de confiança, emocional. Porquê? Porque também já interfere com a energia, com a imagem e tem a ver com o quê? Com a manutenção da massa muscular. Depende efetivamente da presença de proteína, porque o nosso músculo é constituído em grande parte pela proteína, e prolonga a saciedade. Quem não quer ter o controle do apetite? Pois é, a proteína vai influenciar em muito esse resultado de saciedade. Também é por isso que eu estou a falar aqui de proteína hoje. Porquê? Porque eu sou muito comilona. Eu tenho o apetite, faço a digestão muito rápida e desde que incluí em todas as refeições e principalmente no pequeno almoço essa atenção de incluir proteína necessária e variada, então eu melhorei muito a saciedade ao longo de todo o dia e fez muita diferença. Então por isso aqui estou eu a falar dela. E como é que funciona em termos, antes de mais, do músculo? A proteína está no nosso músculo, retida, dá-nos mais consistência, sabem? Ficamos com o corpo mais consistente, mais rijinho, só por estarmos mais bem alimentados, e isso também faz acelerar o metabolismo, porque é na queima de calorias que nós aceleramos o metabolismo.
é o músculo que tem essa ação. O músculo queima por dia cerca de 30 calorias cada quilo de músculo. Queima 30 calorias. Se formos pensar a gordura, a presença de células de gordura, cada quilo só queima 6 calorias. Acaba por se contribuir mais para reter do que para gastar. Então, o músculo e a presença de proteína no músculo dá-lhe consistência, é muito importante para nós conseguirmos ter um metabolismo elevado. O outro aspecto que eu falava, da saciedade, funciona da seguinte forma. Nós, quando estamos a comer e ingerimos proteína, existe um sinal ao cérebro que nos diz: está bom, estás saciada, não precisas comer mais. Ficamos tranquilas, com a sensação de saciedade e daí a algumas horas vamos ter outra vez vontade de comer de uma forma calma, ou seja, sem impulsos. Quando isto não acontece, nós acabamos por ingerir pouca proteína, esse sinal não vai ao cérebro e estamos sempre com aquele ratito que nos leva a comer mais e mais e mais. Mais e não melhor, muitas das vezes. Porquê? O que é que vamos tender quando nos dá um impulso grande de apetite? Se quiserem escrever aqui, quem está no Zoom, se quiser escrever aqui no bate-papo, o que é que nos apetece comer quando nos dá aquela vontade? Normalmente vamos ao açúcar, à gordura e ao sal. Então, por outra ordem, gordura, açúcar e sal. As iniciais nunca mais se vão esquecer. GAS. Olha, salgados, açúcar, aí está. Gordura, açúcar e sal, GAS, gás. Nós andamos movidos a este gás. Se ingerirmos mais proteína, isto tende a diminuir. O que é ótimo, porque vamos também ingerir menos calorias. Agora, quantidades e distribuição ao longo do dia. Um bolo cheio de creme, dizem aqui, é com requintes de malvadez, estão a ver? É assim mesmo. E esta é a realidade. As quantidades e como distribuir, olha, é muito simples. O nosso corpo fala connosco. Então, a simplicidade passa por nós entendermos quais são as nossas necessidades e começar a ficar atento aos sinais. Se tenho fome muito cedo, vou pensar, o que é que eu comi que me faz ter fome tão cedo? Se estou saciada há muito tempo, o que é que eu comi que me faz estar tão saciada? É óbvio que também a fibra e a gordura são formas de nos sentirmos mais saciados, mas hoje aqui estamos a falar só de proteína, é nela que nos vamos concentrar. Quais são os fatores principais que influenciam as nossas necessidades? E agora, se quiserem tirar apontamento, são o género, homem ou mulher, será também a idade. Conforme a idade avança, nós vamos perdendo a capacidade de absorver a proteína, então deveremos ingerir em maior quantidade. E também o estilo de vida, se somos mais ativos, menos ativos, se fazemos ou não desporto, se passamos o dia sentados à secretária, ou se, independentemente de se fazer ou não desporto, se andamos durante o dia num estilo de vida regular. Tudo isto influencia. Então eu vou deixar aqui 3 exemplos. Não vou distinguir género para simplificar, mas vou distinguir o estilo de vida, que aí faz muita diferença. Então, uma pessoa sedentária passa o dia muito à secretária, a maior parte das horas do dia à secretária, por exemplo, necessita de cerca de 1,2 gramas de proteína por cada quilo de peso. Tem papel e caneta, vamos fazendo aqui as contas, ou máquina de calcular, óbvio, fazendo as contas, pronto, e cada um verá quanto é que necessita. Se for uma atividade do dia-a-dia regular, que até se levanta várias vezes durante o dia, até tem um trabalho que requer um pouco mais de vitalidade, de se mexer, que anda na rua, sei lá, nos transportes públicos, por exemplo, então 1,5 gramas de proteína por dia. Por quilo por dia. Quilo de peso por dia, tá? Multiplica-se e dá a quantidade necessária diariamente, 24 horas. Já lá vamos ver como é que se distribui. Se for uma pessoa com muita atividade física, que faz exercício físico regular, mais de 3, 4 vezes por semana, então são 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Simples, estão a ver? Já fica aqui com uma ideia. Claro que com o treinador de bem-estar, quem tem o treinador de bem-estar,
vai poder personalizar, exatamente, mediante outras características. Mas, em regra geral, já ficou aqui com esta informação, que é a base para depois poder decidir o que é que se come ao longo do dia. Agora, como é que eu divido esta quantidade ao longo do dia? E só para vos dar aqui mais uma ideia, sensivelmente um homem, estatura média, peso médio, necessita de ingerir cerca de 2.000 calorias por dia, por exemplo. A quantidade de proteína vai até 150 gramas, okay? Por dia. Uma mulher, nas mesmas circunstâncias, irá necessitar de cerca de 1.800, 1.700 calorias por dia. Vai necessitar cerca de 100 gramas de proteína por dia. Então aqui já há uma distinção mais evidente, já vos fica também mais claro. Como distribuir essas 100, essas 150 gramas de proteína por dia? Então fixem este valor. Distribuir em todas as refeições é tão importante, desde o pequeno almoço aos lanches, às chamadas refeições principais, o almoço, o jantar. Distribuir de forma que cada refeição contenha até 30 gramas. Porquê? Porque o nosso corpo não digere mais do que isso. A partir daí, 30, 35 em algumas situações, já não é útil. Vai acabar por ser eliminado e a proteína em excesso também se transforma em gordura. Portanto, não há necessidade de. Por isso devemos distribuir. Não vale a pena comer 3 bifes ao almoço quando não tomamos um bom pequeno almoço reforçado que nos vai saciar e trazer os outros benefícios que já falei. Então pronto, temos já aqui um esquema de como dividir, por exemplo, 30 gramas no pequeno almoço, 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar. Já dá 90. 2 a 3 lanches por dia, mediante a pessoa, o estilo de vida, etc. Se faz treinos ou se não, e já alcançamos aqui a necessidade diária, tendo em conta que cada lanche deve conter 10 ou mais gramas de proteína. Tá bom? Ficam aqui algumas contas e a seguir já vos mostro os exemplos dos alimentos que podemos incluir. Então, temos alimentos de fontes vegetal ou animal, sendo que as proteínas completas, que são aquelas que têm os 22 aminoácidos que falei no início, são a do ovo. Deixa eu ver se eu não faço desgraça aqui em casa. Ovo, para ficar bem na nossa retina, é um alimento completo. Estava aqui a Rita a espreitar. Rita, está aqui o ovo. É também a soja e o leite. Boa. A soja e o leite. Então, são os 3 alimentos que nos permitem alcançar os aminoácidos todos. Depois fazemos união de vários outros alimentos que também contêm proteína e são muito necessários. Alguns exemplos de vegetais. Tenho aqui, por exemplo, o tofu. Okay? Os termossos, por que não ao lanche? Por que não? Um iogurte, este é de soja, portanto é a tal fonte vegetal. São alguns exemplos, tá? As leguminosas. Eu não gosto de usar assim. Gosto de molhar, mas aqui para o caso não é importante. Não é esse o tema. E temos então alguns exemplos de fontes vegetais. As animais, a carne, o peixe, o ovo, lá está, são as mais utilizadas. Agora, se formos comparar em quantidade de calorias, que também é importante ir gerindo durante o dia, isto é tudo muito importante, não é? É bom saber, ok, as leguminosas são saudáveis, mas quanto é que eu devo ingerir por dia? Então vou-vos dar aqui o exemplo. Por exemplo, com este suplemento, que é um suplemento de proteína personalizado, que nós chamamos Fórmula 3. Este Fórmula 3 da Herbalife, o que é que ele inclui? Proteína pura da soja, uma das tais fontes de proteína que eu disse que é completa. Portanto, é a soja, o ovo e o leite. Esta proteína é um pó que nós podemos adicionar à nossa refeição se nós quisermos então alcançar aqueles níveis personalizados e ingerir durante o dia. Sendo que eu fiz aqui umas continhas que dizem assim, por exemplo,
Para ter 5 gramas de proteína do feijão, nós ingerimos em simultâneo 75 calorias e 9 gramas de hidratos de carbono. Para as mesmas 5 gramas de proteína através deste pó, que eu já vos explico melhor em que é que consiste, são 22 calorias, que é 1/3 das calorias, 0,1, nem chega a 0,1 gramas de hidratos de carbono. Não tem, é considerado, não tem. Então pronto, este suplemento é uma ótima forma de, juntamente com boas escolhas ao longo do dia, nós alcançarmos a dose diária recomendada de proteína e ter todos os benefícios de bem-estar, de saúde inclusive. Então, é um pozinho que, para nós obtermos 1 kg de proteína da soja, são necessárias 80 kg de soja completa. Imaginem, 80 kg para se conseguir 1 kg deste pó, que é assim um pozinho que se adiciona à nossa sopa, por exemplo, se só de ser uma sopa ao jantar, adiciona-se ao iogurte para reforçar, que o iogurte em média contém 5 gramas e um lanche como deve ter cerca de 10 ou mais gramas. Já conseguimos aqui colmatar essa necessidade. Mais exemplos, há um Fórmula 1, o substituto de refeição da Herbalife, o pó nutricional, que é uma refeição que nós podemos reforçar mediante o nosso estilo de vida. Olha, na sopa é ótimo e não altera o sabor, exatamente, Rita. É um pó que não altera o sabor, engrossa um pouquinho os alimentos. Se for numa sopa, até se pode juntar um bocadinho mais de água, se for no batido, a mesma coisa. E do líquido que estamos a utilizar no iogurte também é a mesma coisa. Então é super prático e vou-vos contar o que é que aconteceu comigo. Eu há cerca de 15 anos, 16 anos quase, eu sempre tive muita fome, eu trabalhava em cuidados intensivos, sou enfermeira e o turno da manhã era super exigente fisicamente e nem sempre nós tínhamos tempo de comer à meia da manhã. Então eu reforçava bem o meu pequeno almoço, com o pequeno almoço que já fazia, reforçava sempre muito bem com o Fórmula 3 desde o início. Eu fazia o batido de Herbalife, sempre com 2 colheres de Fórmula 3, ok? E pessoas saudáveis que gastam energia usam esta colher daqui de cima, estou a ver aqui, e pronto. Ficava saciadinha, calminha, sem ataques de nervos, sem ataques de mal-feitio, porque a fome traz-nos isto tudo. E sempre completa. O que é que aconteceu? O corpo mudou. Eu reduzi volume também, comecei a sentir, era mais consistente, eu sempre fui uma falsa magra, e isto trouxe-me um bem-estar muito grande, porque é a sensação de saciedade, a sensação de poder passar numa pastelaria, e eu sou dos salgados, e não ter que ir comer aquela merenda mista folhada, por exemplo, e estar saciada, estar bem, e realmente também não tem muita diferença no reforço da imunidade, e por isso é mais uma opção para nós adicionarmos alguns destes exemplos e outros que todos nós sabemos e já utilizamos no nosso dia-a-dia. Então, eu espero ter ajudado. Vou só ver aqui o bate-papo, ver se há alguma questão. Se tiverem questões, escrevam, por favor. Então, está tudo. Exatamente, olha, quem coloca no iogurte também. Muito bem. Espero que tenham feito as vossas contas. Peçam ajuda à vossa treinadora de bem-estar, aos vossos treinadores de bem-estar também, se surgir alguma dúvida neste aspecto. E estamos aí para ajudar, para variar a nossa alimentação. Muito obrigada e um bom domingo.